aula os manuais do Colégio Americano. Eu tive a ajuda de ter um manual super recente, as informações da Fetal Medicine Foundation do que diz respeito ao rastreio. Então, esses vão ser dois pontos que eu vou abordar bastante e tentar resumir. Então, a gente sabe muito pouco. A gente acha que sabe muito, mas a gente está falando de uma doença que a maior parte das pré-eclâmpsias elas vão acontecer em nulíparas saudáveis e sem fatores de risco, né? Então, a gente aprendeu pré-eclâmpsia como se fosse hipertensão e proteinúria. E depois os manuais foram começando a mostrar para a gente que a hipertensão com sinais de lesão de órgão-alvo também vão nos levar a um diagnóstico. É uma doença desafiadora, mas que é uma causa importante de mortalidade materna. Então, a gente tem que manejar com o máximo de segurança possível. O Colégio Americano vai falar uma prevalência de 2 a 8% de pré-eclâmpsia. As mulheres negras elas vão ter 2 a 3 vezes maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Um terço dos casos de pré-eclâmpsia, e não é à toa que esse slide está em vermelho, né, vão envolver casos de pré-eclâmpsias que vão ter partos antes de 37 semanas. A pré-eclâmpsia pré-termo, ela é o nosso problema, porque normalmente a gente vai graves e mais precoces, o que vai levar a maior taxa de admissão em UTI neonatal. 2/3 vão ser pré-eclâmpsias que vão ter partos depois de 37 semanas, onde efetivamente eu vou interromper a gravidez, eu não vou ter um bebê que vai, né, na imensa maioria das vezes, ter admissão em UTI neonatal, e normalmente são casos menos exuberantes e com menor repercussão materna. Estou falando normalmente, não é uma doença que lê livro. Então, esse conceito de que o desfecho adverso da mãe é sempre mais grave, né? Ele vai ter uma chance de maior gravidade na pré-eclâmpsia pré-termo. Eu vou falar um pouco mais de tudo isso sobre essa tabela, mas dando uma pincelada sobre a doença, né? Esse é uma foto de um artigo de 2009 do CIBAI, que eu acho incrível, e eu vou falar desse artigo um pouquinho mais na frente, só da pré-eclâmpsia de apresentação atípica, mas a gente vai entender que é uma doença que vai envolver, né, aumento de permeabilidade capilar, hemólise hipertensiva, e isso por si só leva a complicações maternas que podem extrapolar simplesmente um descontrole pressórico. A gente vai entender, então, que é uma doença que acomete o binômio materno-fetal e tem como possíveis complicações maternas graves. Em relação ao bebê, a gente tem que entender que, na verdade, a gênese dessa doença, e eu vou também explorar isso um pouquinho mais na frente, envolve uma placentação inadequada. Então, eu posso sim ter em casos mais que vai nascer com peso ótimo, com líquido ótimo, com Doppler normal. Mas a gente vê muito isso, é a realidade dentro da nossa enfermaria dos servidores, por exemplo, aquelas pacientes com quadros de pré-eclâmpsia grave e precoce, que tem um crescimento fetal alterado, que tem um padrão de Doppler fluxometria alterada. Então, eu tenho um risco de morte fetal. Esse binômio é afetado de forma importante. E quando eu tenho um padrão de sofrimento fetal que eu evidencio de forma precoce, eu também vou trabalhar com risco de morte neonatal, da prematuridade. Então, mais uma vez, atenção ao binômio materno-fetal. É uma doença que vai além só de um pico hipertensivo. Ela é responsável por 25% dos óbitos intrauterinos e de mortes neonatais. Esses são dados da Fetal Medicine Foundation, e 15% de neonatos com baixo peso ao nascimento. Então, vou começar a esmiuçar um pouco do manual do ACOG de 2020, onde a gente vai entender, né, um conceito que a gente já sabe, mas vamos relembrar para começar a falar mais do assunto, como uma síndrome multissistêmica que vai surgir durante a segunda metade da gestação. Então, classicamente, e proteinúria, uma hipertensão que vai ser aferida em mais de 2 ocasiões, sendo uma hipertensão que não configure um cenário que pode me levar a um diagnóstico de uma pré-eclâmpsia grave. Então, se eu tenho uma paciente que chega com 14,9, que chega com 15,9, o ideal é que eu tenha aferições em intervalos maior do que 4 horas, né? Então, eu tenho uma hipertensão documentada com a presença de proteinúria, né? Onde eu vou ter a proteinúria de 24 horas como o padrão ouro,
na creatinina urinária maior ou igual a 0,3 é um parâmetro aceito. E esses dois parâmetros juntos é o diagnóstico clássico que a gente aprendeu para fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia. De tomar cuidado, porque realmente o ideal é que a gente dê preferência à proteinúria de 24 horas e ao spot urinário. Por quê? Uma proteinúria de fita, na verdade, ela tem uma alta taxa de falso positivo e uma alta taxa de falso negativo. O manual antigo do Colégio Americano falava de uma proteinúria de fita de 2 cruzes em aferições consecutivas com intervalo de 4 horas e menor do que 7 dias. Mas só para a gente conseguir tornar isso palpável, quando eu tenho uma proteinúria de uma cruz, eu posso ter um falso positivo de 71% quando comparado à proteinúria de 24 horas. Então, realmente, a gente tem que focar dentro desse diagnóstico na proteinúria de 24 horas e no spot urinário. E há 2 manuais, o Colégio Americano começa a deixar muito claro que a proteinúria ela não é tão fundamental para o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Então, a gente começa a entender que uma mulher que aparece depois de 20 semanas com quadro de hipertensão e dentro da rotina laboratorial que eu avalio essa mulher, ela evidencia sinais de lesão de órgão-alvo, tá? Dentro desses sinais, queda de plaqueta, uma alteração de função renal, uma alteração de função hepática, né? Quadros mais óbvios, obviamente, de edema agudo de pulmão ou uma cefaleia persistente, eu devo encarar essas pacientes como pacientes com pré-eclâmpsia, mesmo que eu ainda não tenha a proteinúria. A gente viveu recentemente na enfermaria um caso que era isso, eu tinha uma hipertensão e tinha uma alteração de função hepática. Ela tinha um spot negativo, mas se eu tenho hipertensão, que eu não tinha previamente, confirmada, bem aferida, documentada de forma adequada, com sinal de órgão-alvo, eu vou considerar essa paciente como pré-eclâmpsia. Cabe a gente falar de pré-eclâmpsia, e eu acho que isso entra como gancho da tua aula para a semana que vem, e é por isso que eu não vou entrar em detalhe, que a gente tem pré-eclâmpsias que são desafios para a gente, ou a gente tem cenários clínicos que, como obstetras, a gente tenta achar que é pré-eclâmpsia. Então, nem toda hipertensão com proteinúria ou nem toda hipertensão com uma alteração renal vai obrigatoriamente ser pré-eclâmpsia. Esse artigo tem mais de 10 anos, mas eu acho que ele é definitivamente incrível, que é o diagnóstico e manejo de pré-eclâmpsias com apresentação atípica, né? Esse artigo tem uma tabela onde ele mostra situações que são desafios clínicos para a gente. Por exemplo, essa paciente tem uma hipertensão gestacional, então, ela não tem uma proteinúria, mas ela tem uma hemólise, e você fica ali no meio do caminho para manejar isso. Ou, por exemplo, uma pré-eclâmpsia antes de 20 semanas. Espera aí, a definição de pré-eclâmpsia é com mais de 20 semanas. Então, uma paciente que abre um quadro de hipertensão importante antes de 20 semanas, eu tenho que pensar nos diagnósticos diferenciais, né? Diagnósticos diferenciais que vão envolver se ela tem sintomas neurológicos, um acidente cerebrovascular, encefalopatias hipertensivas, tumor, púrpura trombocitopênica trombótica, vasculite cerebral. Então, os diagnósticos diferenciais, eles são extremamente importantes, uma doença renal em pacientes que abrem um quadro de hipertensão antes de 20 semanas, doença trofoblástica. Um grande exemplo, e acho que há mais de 5 anos atrás, a gente teve uma paciente que era, na verdade, uma mola que tinha um quadro de uma pré-eclâmpsia, um quadro de uma hipertensão importante antes de 20 semanas de início, ela não tinha previamente de início na gravidez, né? Essa é a síndrome PRES, que é uma síndrome que o manual do ACOG fala muito, que é, na verdade, uma síndrome onde eu vou ter a convulsão, dor de cabeça, alteração de consciência e alterações visuais. Então, esse também é um ponto importante. O diagnóstico é a clínica, mas diagnóstico diferencial em todo esse contexto. Não vou entrar muito nisso, mas só para a gente ter em mente dos diagnósticos diferenciais de pré-eclâmpsia. Bem, isso é o manual do ACOG. Então, na apresentação de idade menor do que 20 semanas de uma hipertensão, diagnósticos alternativos devem ser considerados, né? Púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica, mole
doença renal, doença autoimune. Tem alguém com microfone. Por que eu fiz questão de colocar esse slide? A gente só lembra disso se eu conheço pelo menos esses nomes. Então, eu quero bater nessa tecla de diagnósticos diferenciais. A gente tem que ter um olhar para isso, ainda mais nos servidores onde as pacientes elas são muito doentes, elas têm muitas patologias de base, o que torna, às vezes, os diagnósticos mais difíceis. Bem, a gente falou um pouco, então, de critérios de diagnóstico, e eu quero, antes de entrar no processo de rastreio, de condução clínica, relembrar a questão de como é que é o que a gente sabe até agora para diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, cabe a gente lembrar do processo fisiológico da placentação, onde eu tenho a primeira onda de invasão trofoblástica, onde eu vou acometer as artérias espiraladas na decídua. E eu tenho a segunda onda de migração que vão acometer o terço interno do miométrio. Esse é o processo fisiológico. A gente vai entender que a pré-eclâmpsia é um processo onde toda essa fisiologia de implantação placentária é prejudicado. E é prejudicado aonde? Na verdade, eu não tenho uma invasão trofoblástica em todas as camadas onde aconteceria normalmente. Então, os segmentos miometriais, eles não vão ser acometidos por esse processo de invasão trofoblástica. Então, eu vou ter artérias espiraladas menos dilatadas do que o normal. E isso vai ter reflexo de ter uma questão de alguma forma de uma alteração vascular nessa placenta. Aqui é a região que, na verdade, não é acometida. Então, se eu tenho redução da perfusão placentária, por todo esse processo que eu mencionei anteriormente, eu tenho um cenário de estresse oxidativo, que, por sua vez, leva à liberação de fatores derivados do trofoblasto para a circulação materna. E são esses fatores que vão levar à clínica materna, né? Então, quando eu penso que uma paciente tem uma função renal alterada, eu tenho que entender que essa função renal alterada ela é consequência de um dano endotelial, de uma paciente que está completamente inflamada. E, por sua vez, esse cenário dessa placenta, que tem todo um processo de implantação inadequada, leva à liberação de fatores placentários. Eu quero que a gente guarde essas duas informações: proteína antiangiogênica, né, e o fator de crescimento angiogênico placentário. Então, o SFLT1 e o PLGF são fatores placentários que têm a sua expressão alterada numa placenta de uma mulher com pré-eclâmpsia, tá? Vamos entender um pouquinho mais disso lá para frente. Entendendo então que a pré-eclâmpsia é uma doença que tem um contexto inflamatório e tem um contexto generalizada, eu quero expandir o conceito de ser só uma hipertensão. Eu quero que a gente entenda que a gente tem um desequilíbrio angiogênico nessa placenta. E é justamente essa expressão clínica mais ou menos exacerbada que eu vou ter diferença nas pré-eclâmpsias pré-termo, que são mais graves, com quadros clínicos mais exuberantes e normalmente com repercussões fetais maiores, da pré-eclâmpsia pré-terno, onde a paciente faz um pico de pressão, eu vou documentar com a proteinúria, mas muitas das vezes eu vou interromper com uma paciente que tem função hepática normal, padrão de crescimento normal. A gente não sabe até que ponto o potencial dele seria maior e essa placenta não permitiu, mas sem repercussões fetais e neonatais. Sempre a placentação deficiente ela vai acontecer, mas qual é o grau desse desequilíbrio vai ter um reflexo em relação à apresentação clínica dessa paciente. Um outro conceito que vale a gente ponderar será que essa paciente que já tem comorbidade, ela por si só já tem uma disfunção endotelial antes da gravidez, e isso vai agregar fatores de risco para que ela evolua com pré-eclâmpsia ou para que ela evolua com quadros de pré-eclâmpsia mais importantes. Eu vou sempre tentar fechar os conceitos, tá? Então, dentro desse primeiro bloco, eu quis fechar o conceito da pré-eclâmpsia como uma doença multissistêmica. Estou culpando a placenta por ela, porque dentro da pouca gota que a gente sabe do oceano, a placentação deficiente, ela está envolvida nisso.
Foquei a questão da proteinúria, da hipertensão após 20 semanas e ressaltei a importância que eu posso não saber como eu faço o diagnóstico de uma síndrome hemolítica urêmica, mas eu tenho que pensar que ela existe. Eu não posso não saber conduzir uma púrpura trombocitopênica inicial numa paciente com hipertensão antes de 20 semanas. Falei também da questão de proteinúria versus o acometimento de órgão-alvo para o diagnóstico, dano materno e dano fetal. E, novamente, o desequilíbrio angiogênico vai ser importante para eu entender um pouco dessa questão de rastreio e entender como é que eu posso utilizar esses marcadores para estratificar o risco. Então, de agora em diante, eu vou dividir a aula em 3 etapas. Eu vou falar de predição de risco, de estratificação de risco e de medida preventiva. Depois eu vou para diagnóstico e condução clínica, e depois a gente vai falar um pouco de manejo hipertensivo e relembrar. Dentro de predição, estratificação de risco e de medida preventiva, eu acho que esse slide é um slide que para a gente é de bastante conhecimento, mas relembrar, a maioria das pré-eclâmpsias acontecem em nulíparas sem doenças de base. Então, é importante que quando eu comece um pré-natal, eu tente olhar para essa paciente e entender qual é o fator de risco que ela tem. Porque se ela já começa para mim com obesidade e hipertensão, na verdade, estratificar risco dessa paciente se torna muito fácil, porque ela já começa um pré-natal com indicação de aspirina e o meu olhar não precisa ser tão diferente, tecnicamente falando. Agora, lembrar de idade materna avançada, origem racial, né? Aqui, a Josi para mim. Ô, Tati, é para eu ir amanhã? Agora ela está achando que ela trabalha 3 vezes por semana? Gente, vou seguir. A questão da etnia é importante, como eu disse, hipertensão crônica, presença de diabetes, né, as doenças de base que podem configurar fatores de risco para pré-eclâmpsia, né? Lembrando que, dentro disso, o risco em primigestas, né, em mulheres com gravidez anterior não complicada com pré-eclâmpsia. Se essa paciente tem pré-eclâmpsia na primeira gravidez, ela é 10 vezes mais propensa a ter pré-eclâmpsia em uma segunda gravidez. Então, a importância de colher uma anamnese cuidadosa. Quando a gente vai falar da literatura, do que a gente pode prevenir a pré-eclâmpsia, repouso no leito, reduzir a ingesta de sal, aquela história que a paciente adora tomar um comprimido, suplementação de vitamina C, vitamina D, vitamina E, óleo de peixe, nada disso tem evidência científica de ser capaz de prevenir a gravidez. A aspirina, então, ela entra como realmente um medicamento que é capaz de reduzir em 62% a incidência de pré-eclâmpsia pré-termo, tá? E reduz em 82% a incidência de pré-eclâmpsia em idade gestacional menor do que 34 semanas. Esses números, eles não estão aí de forma aleatória, tá? E eu acho que a gente, como obstetra, a gente tem que se apegar mais aos grandes estudos que modificam as nossas condutas clínicas, né? Quando a gente faz ginecologia, a gente vai falar do WHI, que foi um estudo importante para a questão de reposição hormonal. Os cardiologistas têm estudos que são importantes. E o estudo ASPRE é um estudo muito importante para a gente, né? Porque ele foi o estudo que, na verdade, avaliou as gestações e que ele foi capaz de mostrar, dentro dessa casuística, que a aspirina na dose de ela era capaz de reduzir a pré-eclâmpsia em 62% e em 82% com menos de 34 semanas. Nesse trabalho, eles fizeram aspirina na dosagem de 150 miligramas e fizeram a administração do comprimido à noite, tá? Começando no momento do rastreio do primeiro trimestre, quando a paciente era classificada como alto risco, e mantiveram até 36 semanas. Se a gente faz uma análise secundária desse estudo, a gente vai entender que tem outros pontos importantes para a gente ponderar, tá? Que a adesão é importante, né? E, na verdade, a gente vai ter uma redução da incidência de pré-eclâmpsia pré-termo, ela pode ser ao redor de 75% se eu tenho uma adesão maior do que 90%, mas se essa adesão é menor,
ela pode ser apenas de 40%. Então, a importância da paciente fazer o uso correto, tá? Que existe um questionamento se na hipertensão crônica essa aspirina, de fato, ela é útil, tá? E que, na verdade, se as pacientes com hipertensão crônica tivessem sido excluídas, aquele valor poderia chegar a 95%. Então, tem algumas análises secundárias interessantes desse trabalho, mas fato é que nas pacientes de risco, a aspirina se mostrou uma medicação capaz de reduzir as chances de pré-eclâmpsia pré-termo. Bem, então, para quem que a gente vai fazer aspirina? Tabela do Colégio Americano, onde ele vai estratificar pacientes de alto risco, de risco moderado e de risco baixo, tá? Nas pacientes de alto risco, um dos fatores de risco já vai indicar a administração de pré-eclâmpsia. Nas pacientes que ele vai chamar de risco moderado, se eu tenho 2 ou mais desses fatores, eu já faria o uso da aspirina. Então, quem tem história prévia de pré-eclâmpsia tem que fazer aspirina. A sugestão deles de gestação, diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, doença renal, presença de doenças autoimunes. E dentro desses fatores aqui, se eu tenho um combo de 2 ou mais, eu também teria indicação de realização de uso de aspirina na gravidez. Muito bem. Entendendo, então, o que eu sou capaz de tentar prevenir. Para eu prevenir, eu tenho que saber predizer o risco. A gente já entendeu os pacientes que eu posso, pela história clínica, classificar como alto risco ou baixo risco, mas eu vou entrar agora dentro de um assunto que talvez seja pouco palpável para a gente em relação à medicina pública, infelizmente. Mas como a aula daqui entra numa proposta de extrapolar conhecimento para a nossa prática como obstétrica como um todo, eu não tenho como falar disso, né? Então, eu quero identificar os casos que vão se beneficiar com o uso profilático da aspirina, com o intuito de tentar diminuir o risco de pré-eclâmpsia. E a ideia seria fazer aspirina entre 12 e 36 semanas de gravidez. Vamos lá. A Phytomedicine Foundation propõe um rastreio que vai utilizar características maternas, a medida da pressão arterial média da mãe, o Doppler de artéria uterina e marcadores bioquímicos. Sim, aqueles marcadores bioquímicos que eu mencionei, que se a pré-eclâmpsia é uma disfunção placentária, se ela é um desequilíbrio angiogênico, eu vou pegar esses fatores dessa placenta que tem uma placentação inadequada e vou tentar avaliar esses fatores bioquímicos para tentar me ajudar a avaliar esse risco. Vamos lá. Mais uma vez, a ideia, na verdade, é tentar ter uma taxa de detecção cada vez maior. Então, a gente vê que o fator materno, a taxa de detecção, ele é muito menor. Quando eu consigo agregar mais dados, eu aumento a minha taxa de detecção. Óbvio que tudo depende do local que eu estou trabalhando e que eu tenho de possibilidade, mas a proposta do teste integrado é permitir uma taxa de detecção maior, tá? Eu não vou falar desse slide em detalhes, mas vamos relembrar. É um rastreio combinado, onde eu vou pegar fatores maternos, a medida da pressão arterial média, que seria, na verdade, 2/3 da pressão arterial diastólica, mais 1/3 da pressão arterial sistólica. A pressão arterial média parece ser mais útil do que a medida de pressão arterial sistólica e diastólica. Só vou colocar um conceito aqui, porque ele é importante até para diagnóstico de pré-eclâmpsia na paciente que a gente admite na emergência, que pressão arterial tem que ser aferida de forma correta. E o que é de forma correta? Manguito adequado, paciente na posição adequada, ser um papel na chave na pré-eclâmpsia. O que acontece na pré-eclâmpsia? Eu tenho um aumento do SFLT1. Então, eu tenho diminuição do PLGF e aumento desse outro marcador, tá? Esse aumento pode aumentar 5 semanas antes, pode acontecer 5 semanas antes do desenvolvimento da doença. Fato é que essa é uma informação clínica relevante, mas o rastreio, acrescentar esse marcador, não aumenta a taxa de detecção. Então, Carolina, por que você colocou esse slide? Na verdade, eu coloquei esse slide no intuito de a gente esmiuçar um pouco mais do conhecimento. Pode não ser útil para o rastreio,
Mas, por exemplo, dentro de uma medicina onde eu tenho mais recurso e eu tenho uma paciente com uma renal crônica, que tem uma função renal importante, comprometida de forma importante, já tem uma hipertensão prévia à gravidez em uso de 4 drogas, e eu não consigo entender se ela tem uma hipertensão pela doença renal grave ou se ela está fazendo uma pré-eclâmpsia sobreposta. Esses marcadores podem me ajudar. Então, eu posso dosar esses marcadores ao longo da gravidez na busca, né, de uma melhor compreensão desse diagnóstico, para tentar entender se existe uma pré-eclâmpsia. Mas, para fins de rastreio, acrescentar este marcador desse slide não faz diferença. E o PA-PPA, ela é também produzido pela placenta, né? Supostamente exerce um papel importante no crescimento e desenvolvimento da placenta, evolui em pré-eclâmpsia, está associado a uma diminuição, ele tem uma diminuição, ele tem valores menores, tá? No entanto, o uso dele também não melhora o desempenho do teste combinado, quando eu já tenho fatores maternos, Doppler de artéria uterina, pressão arterial média e o PLGF. Então, o grande pilar nesse momento que a gente tem para os pés, os pilares para a predição de pré-eclâmpsia vão envolver realmente fator materno, pressão arterial média e PLGF. Acrescentar o PA-PPA ou o SFLT1 acrescenta pouco, por mais que eles tenham suas modificações frente à pré-eclâmpsia. Então, essa é a forma proposta e moderna para rastreio de pré-eclâmpsia, só que há que se ter bom senso. Isso não depende só da performance. A maior taxa de detecção até o momento é isso aqui. Pode ser que daqui a 6 meses tenha uma publicação na Revista Branca propondo um outro marcador bioquímico com uma taxa de detecção maior. Bacana. O que a gente tem no momento é isso. Mas a viabilidade da implementação é outro ponto. Infelizmente, medicina pública a gente não consegue. Mas, por exemplo, esses 3 marcadores a gente consegue, porque se eu tiver um ultrassom, um aparelho de pressão, uma boa anamnese, eu consigo avaliar isso. Bem, a gente consegue entrar no site da Phytomedicine Foundation e colocar os dados da paciente e calcular esse risco, né? Então, aqui eu fiz uma simulação onde eu tenho um risco de uma pré-eclâmpsia com menos de 37 semanas, né, de 1 para 4.029. Aqui eu fiz um risco para 1,63. Nota que, como o risco foi maior do que 1 para 100, o programa me sugere fazer o quê? Fazer aspirina. E qual o trabalho que ele... Então, a gente consegue, utilizando esses programas, fazer essa identificação de fatores de risco e eles já ajudam a gente traçando a conduta. Acho que em obstetrícia, como medicina como um todo, cada vez mais dentro da prática clínica, a gente vai ter que utilizar os calculadores de risco, utilizar aplicativos que vão nos ajudar dentro dos manejos clínicos. Então, a gente vai fazer o manejo segundo grupo de risco, então eu rastreei e a paciente veio com... essa paciente tem indicação de fazer aspirina, né, segundo a proposta do grupo do Nicolaides, entre 12 e 36 semanas. E aqui eu estou colocando uma observação de que os trabalhos mostram que os resultados eles são muito melhores quando você começa a aspirina antes de 16 semanas. Aí a importância do rastreio precoce. Porque se eu não rastreio no primeiro trimestre, eu vou começar essa aspirina depois de 16 semanas, quando os resultados não são tão bons. Elas não vão merecer a introdução de aspirina e existe a proposta de um rastreio novamente de pré-eclâmpsia com 22 semanas, onde o carro-chefe desse rastreio é o Doppler de artéria uterina. E aí a nossa busca, por exemplo, no serviço, no momento que eu faço o morfológico, que eu seja capaz de rastrear, avaliar essa artéria uterina novamente, além da medida de colo, que foi o que você mencionou na tua aula de prematuridade. Então, cada ultrassom é mais do que uma oportunidade. O ultrassom é uma oportunidade da gente usar o máximo que a gente tem de oportunidade para compreender essa gravidez e tentar, inclusive, de alguma forma, buscar o melhor conhecimento e o acompanhamento mais adequado possível. Porque dentro desse rastreio aqui, na verdade, o que eu vou fazer nesse segundo rastreio é ver a paciente mais de perto, acompanhar clinicamente mais de perto, mas as intervenções mesmo, né, e que a gente tem até o momento é a aspirina, na teoria eu já perdi a oportunidade de fazer.
Então, eu acho que quando a gente fala em predição de pré-eclâmpsia, a gente tem mudanças constantes, a gente tem que acompanhar isso. Agora, acompanhar envolve implementar. Então, se eu identifico uma paciente de risco, de alto risco, eu tenho que introduzir aspirina, né? Então, não dá para pegar o pré-natal de uma paciente, por exemplo, que é hipertensa crônica e não ter uma aspirina desde o início de pré-natal. A gente precisa acompanhar o que a literatura recomenda para dar melhor assistência para os pacientes. Eu estou terminando esse bloco e vou fechar os conceitos dele de novo. Reconhecer fatores de risco, entender os estudos que são importantes para a especialidade da gente, a dose de aspirina dos trabalhos vai. A gente não tem essa formulação no Brasil, né? A gente vai utilizar a dose de 100 miligramas. Lembrar que o rastreio vai envolver o combo de características maternas, mais pressão arterial média, mais artérias uterinas, mais marcador bioquímico. A gente pode depois, na discussão, falar um pouquinho mais dessa questão da dose de aspirina dentro da nossa realidade, né? E lembrar que dentro, se eu vou usar o aplicativo, o que é paciente de alto risco frente aos dados que eu coloquei ali? Alto risco é quando eu tenho um risco maior ou igual a 100. Bem, passei a primeira parte, vamos para a segunda, que é uma parte mais palpável dentro da realidade. De forma resumida, o que a gente já falou: hipertensão que não existia previamente, depois de 20 semanas, aferida de forma adequada. Paciente é obeso, eu preciso de um manguito adequado para obeso. Paciente tem que ter um intervalo entre 4 horas para aferir essa pressão. Não adianta aquela história assim, vou virar de lado para ver se melhora. Não, a paciente tem que estar em posição sentada ou semi-sentada, braço na altura do coração. 2 aferições maiores ou iguais a 140/90, eu vou pensar em pré-eclâmpsia. Posso fazer a questão da proteína na urina, entendendo que a proteína de 24 horas é o carro-chefe, e lembrando que os conceitos atuais não dependem de proteína de 24 horas para fechar diagnóstico de pré-eclâmpsia. Lesão de órgão-alvo também me... Então, uma vez que eu tenho um quadro de hipertensão na gravidez, eu vou ter esses cenários clínicos para esmiuçar. A paciente pode ser só uma hipertensão crônica que está chegando para mim com uma hipertensão crônica descompensada. Ela pode estar evoluindo com uma pré-eclâmpsia leve, ela pode ter uma pré-eclâmpsia, e aí a diferença, obviamente, vai ser a apresentação clínica dela. Ela pode ter uma hipertensão crônica que fez uma pré-eclâmpsia sobreposta, ou ela pode... Nos próximos slides, eu quero deixar bem claro que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque hipertensão gestacional, ela é um cenário assim, eu só não tenho a proteinúria, mas eu tenho uma hipertensão que aparece na gravidez, né? Mas se eu tenho uma paciente que se estabelece um quadro de hipertensão na gravidez, eu tenho um spot negativo, mas, por exemplo, ela tem 160/110 de pressão, eu vou considerar essa paciente como pré-eclâmpsia. Então, que a hipertensão gestacional, na verdade, ela é muito mais uma definição que às vezes é temporária, porque daqui a pouco a proteinúria vai aumentar, mas ela não é uma condição menos importante do que uma pré-eclâmpsia. E eu vou colocar um slide ali na frente sobre isso. Fato é que, frente a essa rodela, onde eu estou colocando esses 5 cenários clínicos, a gente tem que entender que o grande divisor de águas é que, frente a uma situação onde eu vou fazer um diagnóstico de pré-eclâmpsia grave, o divisor de águas é o sulfato de magnésio. Na dúvida, eu sulfato? Sim, na dúvida você sulfata. Porque na dúvida é melhor você prevenir uma eclâmpsia do que depois olhar para trás e não tê-la feito. Então, esse divisor de águas tem que estar na cabeça da gente. Falando um pouquinho de hipertensão gestacional, a gente vai entender que eu vou ter uma paciente com a meta pressórica de 140/90, mas ela não tem proteinúria. Mas, novamente, se ela tem critério de pré-eclâmpsia grave, se ela tem nível pressório de pré-eclâmpsia grave, primeiro 150/90 de pressão na admissão, é óbvio que eu posso dar 4 horas de aferição entre essas pressões para que eu tenha certeza desse diagnóstico. Esse intervalo não se justifica numa paciente que tem um critério de pré-eclâmpsia grave. Então, o intervalo de 15 minutos entre essas aferições já é respaldado pela literatura.
né? Se essa paciente tem este nível pressórico, mesmo que o spot seja negativo, eu vou considerá-la como pré-eclâmpsia, inclusive como pré-eclâmpsia grave. Então, o conceito de hipertensão gestacional, ele é um exercício de nomenclatura, tá? Mas o manejo é similar à pré-eclâmpsia, tá? E é extremamente incorreto a gente acreditar que ela é mais leve do que a pré-eclâmpsia. É somente uma definição pela ausência da proteinúria, mas o manejo é assim, muito parecido. As graves da pré-eclâmpsia é que eu estou pontuando alguns dados importantes frente ao diagnóstico, né? Algumas pacientes elas vão evoluir com pré-eclâmpsias graves que vão ter alterações mais importantes do laboratório. A síndrome HELP é uma condição extremamente grave, é uma das formas mais severas de pré-eclâmpsia, e eu vou estar trabalhando com um aumento de mortalidade e aumento de morbidade. Então, é uma paciente que chega para a gente com quadro hipertensivo, eu vou pedir a rotina laboratorial de pré-eclâmpsia, e essa rotina laboratorial me surpreende com alterações que vão me levar ao diagnóstico de síndrome HELP. Tá? Tem um ponto muito importante nesse manual de 2020, que é interessante, a valorização. Vamos pensar em fisiopatologia de pré-eclâmpsia. Síndrome HELP eu tenho hemólise, bacana. Mas a pré-eclâmpsia por si só, ela cursa com o quê? Com hemoconcentração. Então, às vezes, essa balança da hemólise e hemoconcentração, eu não vejo um hematócrito tão baixo. Então, aquela anemia que a gente tenta buscar da hemólise, ela não está presente. Então, a gente tem que estar atento a questão, então, de um LDH maior do que 600, né, o aumento da transaminases 2 vezes o limite superior e a plaquetopenia, tá? A maioria das síndromes HELP, que isso é um espectro da pré-eclâmpsia grave, elas vão acontecer no terceiro trimestre, 30% delas vão ter manifestações no pós-parto, e, surpreendentemente, 15% delas vão ter uma apresentação atípica, e a gente tem que estar atento. Ela não vai ter hipertensão, ela não vai ter proteinúria. Então, há sim que se pensar em síndrome que começa a ter este laboratório. Não é o comum, mas eu posso ter alterações, uma apresentação mais atípica. Quais são os sinais clínicos que eu tenho que ficar atenta que são presentes numa paciente com síndrome HELP? Dor em quadrante superior do abdômen, 90% das pacientes referem mal-estar, náuseas e vômitos em 50% dos casos, tá? Então, aqui foi o que eu falei, 30% com evolução no pós-parto, 15% sem hipertensão e proteinúria e atenção em sinais clínicos. Então, uma paciente que chega com pico hipertensivo e que refere que está muito enjoada, né, que está com uma sensação de mal-estar, a gente tem que valorizar. Isso não é um sinal vago, não. A gente reconhece isso dentro de uma evolução de uma pré-eclâmpsia grave. Falando ainda das manifestações mais graves, né, lembrar, isso eu recortei do manual do ACOG e foi justamente o que eu falei. Cuidado quando a gente não vê o hematócrito baixo. Essa paciente pode estar hemolizando sim, porque na balança de hemólise e hemoconcentração, o hematócrito não tem alteração importante. E aí é que o LDH entra como um marcador importante. Bem, aí agora, voltando às manifestações graves. A eclâmpsia, sem dúvida nenhuma, é uma das condições mais graves de obstetrícia. O residual, ele é raro, tá? Mas eu tenho que pensar em eclâmpsia, né? Se eu tenho uma paciente que não tem epilepsia, não tem história de isquemia cerebral, não tem hemorragia cerebral, que aparece com quadro convulsivo, tá? Essas convulsões podem levar a hipóxia, podem levar a trauma, podem levar a pneumonia por aspiração. É uma causa de morte materna e ela pode acontecer antes, durante e após o parto. Então, esse conceito é importante. Então, uma paciente que evolui para um parto e que na enfermaria depois ela evolui com descontrole pressórico, sim, a gente tem que sulfatar esta paciente no pós-parto, porque a gente pode ter eclâmpsia no pós-parto. 38 previamente são assintomáticas e vão evoluir com uma eclâmpsia. E está errado aquele conceito que eu tenho que ter uma pré-eclâmpsia leve e uma pré-eclâmpsia grave para depois eu ter uma eclâmpsia. Eu posso sim estar acompanhando uma paciente com quadro de pré-eclâmpsia leve e ela evolui para uma eclâmpsia. Então, é uma doença que merece muito cuidados que podem fazer com que a gente fique mais atento a essa paciente.
Na prática, na verdade, como é que vai funcionar então tudo isso? Vamos tentar resumir um pouco. É que ela chega hipertensa na minha admissão. Então, eu faço a avaliação da pressão arterial dela, vou pedir o laboratório, e essa é a solicitação sugerida pelo Manual do Colégio Americano, que, obviamente, a gente pode super falar disso e o que a gente pediria mais. Mas vamos lá. Esse é, a sugestão do Colégio Americano. Vamos relembrar aqui. Pré-eclâmpsia tende a uma hemoconcentração, tá? Que a proteinúria da pré-eclâmpsia, ela tende a ser uma proteinúria não seletiva, né? Essa proteinúria não seletiva, ela vai ser o resultante de um aumento de permeabilidade tubular às proteínas de alto peso molecular, então essa paciente vai eliminar albumina, globulina, transferrina, hemoglobina, né? Então, a gente vai, obviamente, solicitar o spot urinário, que vai ser um resultado mais rápido, ou deixar em vigência de solicitação de proteinúria de 24 horas. Bastante importante, o LDH, como eu falei, esse laboratório tem uma informação que eu acho que ela é relevante. Geralmente, a transaminase principal liberada na circulação periférica da disfunção hepática pela pré-eclâmpsia é o TGO. Então, o TGO maior do que o TGP é um dado que ajuda a distinguir em relação a outras possíveis causas de lesões hepáticas. E que a bilirrubina, o coagulograma que a gente pede, por que isso não está aqui? Né, eu imagino, dentro da sugestão do Colégio Americano, porque são alterações mais tardias, são condições mais avançadas de doença. Então, vamos lá, essa paciente não tem sinal de gravidade, e eu estou imaginando, então, que ela é uma clínica e pela avaliação laboratorial. A minha proposta é tentar levar essa paciente até 37 semanas. Eu tenho que fazer um acompanhamento de crescimento fetal, eu tenho que fazer a cardiotocografia. A proposta do Colégio Americano é o laboratório semanal, e esse asterisco está ali porque ele é semanal desde que não mude nada. Mudou, eu vou ver mais de perto. E não precisa de proteinúria adicional. Se eu tenho a proteinúria que eu documento pré-eclâmpsia, eu não vou fazendo uma proteinúria atrás da outra, porque não muda a conduta, por mais que ela possa estar aumentando com a progressão da doença. E aí a gente vai pensar que em evidências de sinal de progressão de doença, a gente vai ficar atenta e modificar a forma de acompanhamento. E foi o trabalho que leva à conclusão que não vale a pena, uma vez que eu tenho o diagnóstico de pré-eclâmpsia, passar de 37 semanas, porque a taxa de complicação materna é muito maior. O Colégio Americano tem um resuminho de acompanhamento domiciliar de pré-eclâmpsia leve. Sim, em casos individualizados, você pode sim acompanhar em casa, mas a sugestão dele eu estabilizei a paciente, tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia leve, ela tem que aferir a pressão, eles sugerem cardio 1, 2 vezes por semana. Na proposta dele, a vaziação de líquido uma vez na semana e um peso fetal estimado a cada 3 a 4 semanas. E o laboratório que eles sugerem é a dosagem de plaqueta, creatinina, TGO e TGP. Também dá margem a várias discussões, mas eu estou esmiuçando o guideline. A hipertensão gestacional, nela vale a pena acrescentar proteinúria, porque às vezes eu ainda não tenho a com ela. Então, diferente de uma vez alterada, eu não preciso ficar repetindo, mas uma instalação de uma hipertensão que não existia previamente sem proteinúria, eu vou semanalmente fazer a proteinúria. Quando eu tenho um outro cenário, onde eu tenho a presença de sinais de gravidade, eu vou pensar numa questão de uma pré-eclâmpsia grave, eu não tenho benefício de manter essa paciente por mais de 34 semanas. Pré-eclâmpsia grave vai estar sempre internada. Pré-eclâmpsia grave, eu tenho que lembrar da questão de a realização de sulfato de magnésio. E eu tenho que lembrar que, com menos de 34 semanas, se essa pré-eclâmpsia grave está estável, eu posso fazer uma conduta expectante materno-fetal. Mais do que 34 semanas não tem benefício. E uma vez que eu tenho até uma pré-eclâmpsia grave, mas essa paciente se mantém estável, e ela descompensa com, sei lá, ela vai descompensar e eu já tenho um corticoide realizado. Ou, por exemplo, vou falar um outro cenário mais fácil. Abrir um quadro de pré-eclâmpsia grave com 35 semanas. Não faz sentido atrasar o parto para realizar corticoide no prematuro tardio. Pré-eclâmpsia grave com 35 semanas vai ser igual a parto, independente de corticoide. Aqui,
só para a gente lembrar a questão de indicações de parto na pré-eclâmpsia grave, tá? Então, não faz sentido eu fazer conduta expectante numa síndrome HELP, não faz sentido eu fazer uma conduta expectante numa paciente que tem uma piora de função renal, não faz sentido eu fazer uma conduta expectante, por exemplo, se eu tenho evidência de sofrimento fetal. A gente tem em mente. Bem, da série de trabalhos que eu acho que vale a pena a gente saber, esse é um trabalho que vai se propor, ele é de 2009, mas ele é o trabalho que foi um dos divisores de água para... Até quando eu levo a pré-eclâmpsia? Eu levo até pré-eclâmpsia até 37 semanas. Por quê? Porque a indução de parto com 37 semanas mostrou resultados melhores no que diz respeito à progressão de doença severa, eclâmpsia, síndrome HELP, evolução para edema agudo de pulmão. Então, os desfechos maternos são melhores com uma indução com 37 semanas do que a conduta expectante, obviamente, numa pré-eclâmpsia leve. Então, fechando esse penúltimo conceito, eu prometo, falei de pré-eclâmpsia grave, a importância de sulfato de magnésio, os riscos da hipertensão gestacional, levar uma pré-eclâmpsia leve até 37 grave até 34 semanas. Depois disso, não tem sentido. Chegou com uma pré-eclâmpsia grave a partir de 34 semanas, é para fazer parto. O final, o manejo de emergência hipertensiva, eu juro que eu vou ser objetiva. O que é importante? Novamente, emergência hipertensiva é igual a sulfato de magnésio, tá? Esses são os esquemas propostos e em relação ao sulfato de magnésio, vale o conceito, de novo, divisor de águas. Ele é mais efetivo que a fenitoína, ele é mais efetivo que o diazepam, e é ele que vai reduzir a eclâmpsia nessas pacientes com pré-eclâmpsia grave. Em relação ao sulfato de magnésio, cabe a gente lembrar essa última linha aqui. Existem condições que são contraindicação ao sulfato de magnésio, que vão deixar a gente sempre numa sinuca de bico. Então, se a paciente tem miastenia, hipocalcemia, falência renal moderada severa, isquemia cardíaca, bloqueio cardíaco, miocardite, ela não pode fazer sulfato de magnésio. A dosagem terapêutica de magnésio em torno de 4,8 a 9,6. Aqui eles colocaram 5,9, tá? A gente não sabe exatamente a concentração de magnésio acurada para prevenir a eclâmpsia. Isso não está muito bem estabelecido. Infelizmente, as convulsões elas podem ocorrer mesmo em concentração terapêutica. Aí vale o conceito importante da gente que maneja muito a obesidade, que as pacientes obesas elas vão ter dificuldade para atingir níveis terapêuticos de sulfato de magnésio, tá? E que, por exemplo, aqui tem uns pontos de referência para a gente entender. Por exemplo, a perda de reflexo vai acontecer com sulfato maior do que 9, né? A parada cardíaca maior do que 30, tá? E em relação a essa questão de dosagem de sulfato de magnésio, só vale a observação de sulfato de magnésio em paciente renal crônica, tá? A orientação do Colégio Americano é dosar magnésio a cada 4 horas nessas pacientes que vão ter uma creatinina em torno de 1,5. Se o magnésio tiver maior do que 9,6, você suspende a infusão e dosa o magnésio em 2 horas, tá? Eu posso recomeçar a infusão se o magnésio estiver em torno de 8,4. Né? Frente a uma intoxicação de sulfato de magnésio, vale lembrar que o gluconato de cálcio, a gente vai fazer 10 ml de gluconato a 10% para correr em 3 minutos, e o Colégio Americano sugere a furosemida junto para aumentar a excreção renal desse sulfato de magnésio. O Colégio Americano vai sugerir, na verdade, o labetalol, a hidralazina e a nifedipina. Não tem o labetalol. Então, eu vou falar de hidralazina e de nifedipina. Lembrando que na emergência hipertensiva, o sulfato de magnésio, então, ele não é um agente hipertensivo, mas ele é uma droga de escolha para profilaxia de eclâmpsia. A importância da padronização do atendimento talvez seja a mensagem mais importante, né? Eu não preciso esperar muito tempo para confirmar. Em 15 minutos eu confirmo. Eu não vou virar a paciente de lado, porque virá-la de lado vai falsear um cenário que para a gente é importante, né? E eu tenho uma instalação aguda de hipertensão grave, a pressão mensurada de forma adequada, persistente por 15 minutos. Não me interessa se é uma hipertensão crônica, se é uma hipertensão crônica com pré-eclâmpsia, se é uma pré-eclâmpsia grave, é a mesma conduta. Na dúvida, eu sulfar.
A pressão arterial sistólica é o maior preditor de injúria cerebral e de infarto. E a minha meta não é normalizar essa pressão, é tirar a paciente de crise, estabilizar essa paciente para a gente entender, em função da idade gestacional, de todo o pacote materno e fetal, se eu vou fazer o parto, se eu vou sulfatar, estabilizar e manter na enfermaria, isso a gente vai individualizar caso a caso. Então, aqui, eu gosto desse fluxograma, eu não vou falar dele, mas eu acho que vale a foto desse resumo que eu fiz, porque é o fluxograma do artigo de eu administro a medicação, vou aferir a pressão em 20 minutos, vou aferir em 20 minutos. Então, esses intervalos de 20 em 20, de 10 em 10, uma vez que eu atinjo a meta, de quanto em quanto tempo, no mundo ideal, eu deveria aferir a pressão na primeira hora, quando é que eu consigo chegar a espaçar para ter de 4 em 4 horas? Então, acho que essa foto é uma foto importante para a gente tentar, nas nossas prescrições, numa parceria com a enfermagem, otimizar a assistência a essas pacientes. Então, último conceito. Estou acabei, na verdade. Vamos lá, importante padronizar o atendimento, importante estabilizar essa paciente, o sulfato de magnésio, de novo, divisor de águas. Na nossa prática clínica, a gente vai usar hidralazina e nifedipina como drogas padrão. O Colégio Americano não fala de hidralazina em bomba, que são os assuntos que surgem às vezes. A minha meta não é normalizar a pressão e a importância da rotina laboratorial para buscar critérios de gravidade. Tem muitas perguntas do que diz respeito à pré-eclâmpsia. Eu poderia falar mais 1 hora, que obviamente eclâmpsia. Sim, ela tira a gente da zona de conforto, mas faz a gente aprender também. Então, a gente vai mudar muito. Daqui a 5 anos, essa aula de pré-eclâmpsia com certeza vai ter pontos bastante novos. Acho que a pré-eclâmpsia traz para a gente muitos desfechos que nos levam a repensar. Né? A gente teve recentemente uma paciente que foi um caso super difícil, de 25 semanas, que a Ju conduziu a paciente de forma que a gente acabou fazendo uma indução numa paciente de 25 semanas, que é óbvio que é um momento difícil, mas ser um feto que tinha um prognóstico muito difícil ia aumentar muito a morbidade dessa mãe, fazendo uma cesariana num bebê de praticamente viabilidade zero. Então, acho que cada caso que a gente vivencia, a gente aprender e da gente refinar as nossas condutas e da gente refinar o nosso manejo clínico. Acho que aquela enfermaria é um aprendizado em relação a isso sempre. E eu acho que eu gosto também dessa frase, né, de que é sucesso? É uma mistura de ter talento para o que você está fazendo, mas não basta ter talento, a gente tem que trabalhar muito e a gente tem que ter muito propósito. E qual é o nosso propósito quando a gente trabalha com alto risco? É estar estudando sempre e ser incansável para a melhor assistência possível. E às vezes não é o parto, às vezes a gente vai ter trabalho, vai trabalhar com essas pacientes na enfermaria, mas cada dia dentro do útero para um bebê prematuro, numa mãe grave, é menos um dia de UTI ou é a chance dele voltar para casa com a mãe. É isso, gente. Ficou muito grande, desculpa. Carol, acabei. Foi ótima. Então, acho que eu não preciso nem falar isso, que todo mundo deve ter